Olá, bem-vindos a mais um 7 minutos de arte. Hoje é sábado de Aleluia e nós escolhemos como motivo para a nossa apresentação a obra Ecce Homo, de Hieronymus Bosch. Inicialmente, falando um pouco sobre esse grande artista holandês, ele nasceu por volta de 1450 e, com certeza, faleceu em 1516. Um grande artista renascentista holandês, nasceu e viveu toda a sua vida em 's também conhecida como Den Bosch, essa cidade que tem essa catedral maravilhosa, gótica, chamada de Catedral de St. John. Essa catedral, na verdade, ela é a mais importante catedral gótica dos Países Baixos. Posso até dizer que seria a Notre Dame dos Países Baixos. E ela tem uma importância muito grande quando nós falamos de Bosch, porque o relacionamento de Hieronymus com essa igreja, ele era muito especial, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista profissional, uma vez que algumas obras dele chegaram a permanecer algum tempo nessa igreja, obras que atualmente não existem mais. Mas Bosch era extremamente religioso e era um dos membros da Confraria da Virgem Maria, que até hoje existe, fica do lado oposto, na mesma rua, à Catedral de São João. Mas eu acho muito importante estabelecer aqui essa relação do Bosch com a Catedral de São João e com o catolicismo, porque existem muitas teorias sobre Bosch, algumas até de cunho bastante fantasioso. Há quem diga, por exemplo, que Bosch era um cátaro, ou seja, ele era um albigense, e que se escondia sobre um manto católico para fugir da Inquisição. O que realmente não faz sentido se nós considerarmos a cidade de Hertogenbosch, com a sua grande religiosidade, com uma população reduzida e com todas as provas que nós temos do relacionamento do Bosch, inclusive com os Habsburgs, e, enfim, com toda a comunidade eclesiástica. Outros acham, por exemplo, que Bosch seria um adamita, que era uma seita que preconizava, vamos dizer assim, uma certa libertinagem sexual com uma maneira de se voltar à inocência de Adão e Eva. Isso também não faz nenhum sentido, porque Bosch mais tarde mostrou até por vários comentários de alguns autores que realmente ele não tinha nenhum índice de aprovação em relação a esse tipo de conduta e a esse tipo de crença. Muito bem. É importante também lembrar que o nome dele não era Bosch, era Jeroen van Aken, mas ele adotou o sobrenome Bosch como uma maneira de atrair os seus clientes que vinham de vários países da Europa para adquirir suas obras. Lamentavelmente, nós temos hoje apenas reconhecidamente de Bosch 34 pinturas e por volta de 24 desenhos, mais ou menos, né? E é realmente, posso dizer, um pintor que foi uma grande inspiração até para os surrealistas. Salvador Dalí costumava dizer que tudo que ele aprendeu de Bosch. Mais tarde ele dizia que era o contrário, que o Bosch é que tinha aprendido com ele. Mas, enfim, em rápidas pinceladas, é isso que nós gostaríamos de falar a respeito de Bosch. Bom, sobre a obra do Hieronymus Bosch, essa obra é uma obra muito interessante e ela retrata o momento em que Pôncio Pilatos e Herodes entregam Jesus Cristo para a multidão que o levaria à crucificação.
Esta obra é uma obra em óleo, sobre carvalho, como praticamente todas as obras de Bosch. E essa obra ela tem uma característica muito interessante, porque ah, os patronos dessa obra, as pessoas que encomendaram essa obra, elas estavam presentes, retratadas nessa obra. No entanto, por algum motivo, mais tarde, foi feita uma pintura sobre elas e elas simplesmente foram ocultadas. Vocês veem aqui um homem, seis crianças, seis garotos. Aqui, um sacerdote e as inscrições Cristo nos salve. E aqui vocês veem seis garotas ajoelhadas. E há indícios de uma outra figura que provavelmente seria a esposa desse patrono, dessa pessoa que comissionou essa obra. Provavelmente um casal abastado, uma vez que foram utilizados, inclusive, inscrições a ouro nessa obra. Então, os dizeres que nós vamos encontrar aqui, aqui e lá, são dizeres feitos a ouro, como também ah, os raios que partem da cabeça do Cristo. No entanto, isso ficou tudo escondido. Só em 1930, com o exame de raio-x dessa pintura, é que apareceram realmente aqueles que a comissionaram. E em 1983, essa pintura ela foi restaurada, retirada essa pintura, esse overpainting, e possibilitando pelo menos esses indícios daqueles que ordenaram a realização dessa obra. Muito bem. Mas esta obra, como eu disse, retrata o martírio de Cristo. Mas fica aqui aquela pergunta, mas qual o crime que teria cometido Jesus Cristo para justificar a sua condenação na crucificação e morte? Para resolver um pouco dessa questão, teremos que voltar um pouco na história. Vejam aqui. Existia em Roma uma organização imperial. Nós sabemos que, após a morte de Júlio César, que foi o ditador, iniciou uma série de sucessões imperiais. O primeiro imperador, que é esse que nós vemos aqui, foi o César Augusto. E seguindo ao César Augustus, nós tivemos o Tibério, que foi imperador de 42 a.C. até 37 depois de Cristo. Portanto, foi no império, no reinado de Tibério, que nasceu e morreu Jesus Cristo. Muito bem. Tibério tinha uma organização muito interessante no seu império. As suas possessões eram administradas por governadores, que eram homens da confiança do imperador. No entanto, Tibério também permitia que essas populações locais tivessem os seus líderes, os seus reis. E assim aconteceu na Judéia. Nós vemos que o governador da Judéia, empossado por Tibério, foi Pôncio Pilatos, que nós vemos aqui, com o seu cetro de autoridade. E a ele caberia a administração, particularmente em relação a assuntos militares, a coleta de impostos e a pena de morte. E ele era, portanto, pagão. E aqui nós temos,
por parte do povo da Judéia, o seu líder, o seu rei, que nesse caso aqui era Herodes. Herodes é um pouco complexo, porque na verdade não era um Herodes, mas existiram aí por volta de uns 6 diferentes Herodes. Provavelmente não era um nome, mas um título. E esse aqui é Herodes Antipas, que nós vemos aqui nessa representação do quadro. Muito bem, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que Cristo, na Judéia, vindo de Nazaré, passa a realizar milagres, passa a ter seguidores. Ele não era o único pregador. Antes dele, nós temos, por exemplo, o primo de Jesus, São João Batista, que também era um pregador, tinha seguidores e, inclusive, procedeu ao batismo de Jesus. Mas o fato estranho é, se esse indivíduo, com os seus poderes, realizava milagres e tinha os seus seguidores, a lógica seria que ele fosse protegido por essa comunidade e não hostilizado. O que será que aconteceu? A resposta está nas tradições, no dogma do povo judeu nessa comunidade. Aliás, o próprio povo judeu, na Judéia, tinha diferentes facções. A facção dominante era o dos fariseus, mas existia também a dos saduceus e outras facções. No entanto, a partir do momento que Cristo passou a introduzir as suas ideias, havia um certo liberalismo nessa abordagem. E ele passou não só a ter seguidores, como também a induzir certas atitudes mais liberais que incomodavam ao dogma local. O que nós podemos conjecturar é que, a partir da mudança desses costumes e a partir da indução a novas posturas dogmáticas, esses líderes judeus devem provavelmente terem se sentido ameaçados em sua autoridade, uma vez que, perdendo o controle dogmático, a sua autoridade estaria também em risco de ser perdida. E, em resposta a isso, principalmente a partir dos sacerdotes judeus, ocorreu uma grande revolta. Cristo passou a ser odiado como uma grande ameaça. No entanto, não havia possibilidade, por parte do Heródoto e dos sacerdotes, de determinarem a morte de Jesus Cristo. Então, eles tiveram que recorrer ao governador, que era Pôncio Pilatos, que, por sua vez, não encontrou nenhum motivo pelo qual ele pudesse condenar à morte Pôncio Pilatos. E assim ficou em um embate com várias etapas em que os fariseus tentavam condenar Jesus Cristo e Pôncio Pilatos tentava inocentá-lo. Mas essa revolta e essa aversão a esse subversivo dos dogmas locais era tão grande que chegou ao ponto de que a história simplesmente foi alterada. E essa multidão passou a dizer que Jesus Cristo pretendia ser o novo rei, ou seja, que a autoridade dele iria depor o imperador Tibério, afetando a
o pagamento de impostos e toda a estrutura de poder que existia em Roma. Ora, Pôncio Pilatos, sendo o governador, o homem da confiança de Tibério, não podia permitir que essa realidade, chegasse ao imperador, porque senão ele, como homem da confiança, perderia também a sua autoridade. E chega um momento em que Pôncio Pilatos, enfim, lava as mãos perante a multidão, um gesto, aliás, hebreu, no sentido de manter a sua autoridade, a sua segurança e se livrar do problema que este pregador causava à comunidade dos judeus naquela época. Vejam aqui a face expressiva do povo que reclamava exigindo a crucificação de Jesus Cristo. E aqui vocês veem a face sinistra de um dos seus carrascos e a face indecisa de um desses elementos que na multidão reivindicavam a liberação de Barrabás e a prisão de Jesus. Muito bem. Então nós vemos aqui essas figuras importantes dessa cena. O Pôncio Pilatos, o Herodes e aqui poderia ser o sacerdote. No entanto, essa cena retratada por Bosch, ela é repleta de simbolismos magníficos, simbolismos muito interessantes. Nós vemos, por exemplo, no background dessa pintura, uma bandeira turca com o crescente islâmico. Ora, no período medieval, o crescente islâmico que nós vemos aqui, ele era considerado um sinal de perigo, um sinal de ameaça a, aos católicos e todo o Império Romano. Vemos também aqui uma outra figura interessante. No escudo desse soldado existe um sapo, sim, um batráquio. Pois muito bem, esse animal, na iconografia medieval e renascentista, ele representava um mau agouro, má sorte, um mau presságio, maldade. E agora, o mais interessante de tudo, nós vamos encontrar, assistindo a essa cena, em que Pôncio Pilatos diz, ecce homo, ou seja, esse é o homem, nós vamos encontrar uma corujinha semi-oculta nessa janela, olhando a cena. Na verdade, as corujas, elas estão presentes em 47% das obras de Bosch, um dado que nós levantamos durante a realização da nossa tese de mestrado, que foi sobre Bosch. Então, nós vamos ver que esta coruja, ela tem uma conotação muito especial. A partir de várias outras abordagens a todas essas obras de Bosch, nós vemos corujas, por exemplo, aqui na Epifania, no nascimento, na adoração dos magos, ou seja, quando Jesus nasceu, a coruja já estava lá, presente, acompanhando o nascimento de Cristo. A nossa conclusão iconográfica é que as corujas em Bosch não representam sabedoria, não representam feitiçaria, não representam simples adorno, e tampouco elas indicam o período do dia. As corujas em Bosch, elas indicam a presença
do mal incipiente na face da terra. Ou seja, o mal incipiente lá do Gênesis, uma vez que um terço dos anjos caíram sobre a terra, e isso aconteceu mesmo antes da criação de Adão e Eva. E nós vamos encontrar essas corujas, como eu disse, em 47% das pinturas de Bosch. Para aqueles que se interessam pela iconografia, aqui tem um dado, talvez um pouco extravagante, mas algo que nós não podemos comprovar, mas podemos conjecturar, sugerir. Se olharmos a impressão que o pé direito de Jesus deixou no momento em que Pôncio Pilatos o entregava à multidão, ele já tinha sido espancado, e nós vamos encontrar uma imagem aqui do pé direito de Jesus. Só que se nós olharmos com muita cautela, talvez, e eu friso talvez, essa imagem seja a de uma coruja. Vemos aqui algumas das corujas pintadas em Bosch e vemos aqui a imagem do pé direito de Jesus. E, afinal de contas, não corresponde muito a um pé e se assemelha a uma coruja. Evidentemente, isso é apenas uma conjectura, mas merece ser olhada com muita atenção quando nós vemos a extensão do simbolismo e da iconografia em todas as obras de Hieronymus Bosch. Para aqueles que se interessam sobre iconografia, nós deixamos aqui os links relacionados às corujas e ao estudo de Bosch. Desde o nosso primeiro trabalho, na época da graduação em História da Arte, que são considerações psicanalíticas sobre o juízo final, que é outra obra de Bosch, até 2021, quando nós publicamos The Owl on the Couch, a Coruja no Divã, que é um trabalho muito extenso, um trabalho com 18 páginas, publicado no Young Journal, nos Estados Unidos, e que aborda em detalhes a iconografia das corujas, da época das cavernas até Harry Potter. Muito bem, mas algo muito importante que merece ser observado é essa expressão, ecce homo. Porque se nós olharmos a Bíblia, nós veremos que a Bíblia surgiu por volta de 1200, 1500 antes de Cristo, nos seus primórdios. E é importante lembrar que a Torá, ela foi originalmente escrita em hebraico e talvez um pouco em aramaico também. Enquanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Até que, por volta do século IV, século V, por ordem papal, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. E ecce homo é uma expressão latina, uma expressão que significa esse homem, ou eis o homem. Da mesma forma, em português, eis o homem, em francês, voici l'homme. Da mesma forma, em holandês, se reer de mens, ou behold the man em inglês. Mas tem um pequeno detalhe. Se nós olharmos o contexto dessa expressão, e talvez mais a tradução para o inglês, o behold the man, nós veremos que não é apenas eis o man. Olha esse homem. Mais do que isso, é uma expressão inquisitiva, ou seja, onde Pôncio Pilatos quer dizer avaliem esse homem, vejam esse homem, julguem esse homem. Ou é esse homem que vocês querem que eu condene à morte? Então é importante colocar o ecce homo não apenas com uma expressão banal, é esse homem, mas com uma expressão suscitando
o julgamento daquela multidão que preferia libertar um bandido assassino e prender Jesus Cristo, o milagroso. E Ecce Homo, e essa cena bíblica, que nós podemos encontrar principalmente no Evangelho de João, mas também está presente em Lucas, em Mateus, em Marcos, ela constitui um tema bíblico da maior importância e que nós vemos retratado por inúmeros artistas, como, por exemplo, nessa obra magnífica de Michelangelo Merisi, o Caravaggio, com o mesmo nome, Ecce Homo. Vamos encontrar uma outra obra também muito importante, uma obra já período romântico, do Antônio Tiseri. O Antônio Tiseri, aqui retratando também a cena de Pôncio Pilatos e Cristo. E muitos outros artistas, e até alguns muito mais conhecidos, como, por exemplo, Garcia Martinez, com esse afresco, que foi, de certa forma, destruído por uma tentativa amadora de restauração por uma senhora idosa lá em Borja. De tudo isso que nós podemos falar a respeito disso, o mais importante é que, independente de qualquer religião, de qualquer filosofia, de qualquer crença e mesmo de qualquer virtude, o fato é que Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, ainda é fonte inesgotável de beleza, inspiração e pensamento para mais de 2 bilhões de pessoas em nosso planeta. Uma feliz Páscoa e até uma próxima oportunidade.